Vida com Jesus, isso é que é vida. Eu vou ler um trecho da Bíblia aqui. Ouça com atenção, para você ser abençoado. Isaías 53. Eu sei que você já conhece ou já ouviu pelo menos algumas vezes, mas vamos ver se agora é revelado. Diz assim: quem creu em nossa pregação? O profeta Isaías faz uma pergunta. Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou? Quem colocou fé? Quem nos deu ouvido? Ele continua fazendo a outra pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que me chama a atenção aqui é a palavra revelado. E a quem foi revelado o braço do Senhor? É como se Deus, o próprio Deus, revelasse para a pessoa. Por que tem pessoas que nunca conseguem entender Deus, o caminho de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, a espiritualidade? Por que tem pessoas que nunca? Porque não foi revelado. E por que não foi revelado? Porque Deus conhece o coração. A palavra dele diz o quê? Meus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente voltado, totalmente para ele. Enquanto a pessoa não tem uma força de vontade acima de tudo, de conhecê-lo, não é revelado para essa pessoa. Então ela fica pegando as migalhinhas. Mas isso aqui, mas aquilo ali. Mas será que eu estou perdoado? Mas isso aqui, mas ontem eu fiz isso. Me ajuda, ora por mim. Você fica comendo na mão dos outros porque não foi revelado para você. Conforme Isaías falou aqui. Pega a sua Bíblia, depois que acabar esse vídeo, Isaías 53. Você vai ler devagarzinho. E você vai fazer uma oração curta e falar assim: ó Deus, revela para mim. Porque o profeta, ele fala coisas absurdas aqui. Lindas, coisas que aconteceram antes do seu tempo, quer dizer, aconteceram depois do seu tempo e antes de acontecer ele previu. Eu já vou falar sobre isso. A questão toda aqui, ele fala, quem creu? Tem gente que nos 10 segundos desse vídeo já pulou o vídeo, porque não crê. E a quem foi revelado? São poucas as pessoas. Aí, ele fala assim, começa a falar do sofrimento de Jesus. Isaías, ele estava muitos anos antes da vinda de Jesus, mas ele falou assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, 2 vezes desprezado, e dele não fizemos caso. Quer dizer, aqui ele revela pelo Espírito, Isaías, pelo Espírito de Deus, revelou o sofrimento de Jesus. Ele era desprezado e homem de dores, que sabe o que é padecer. Era desprezado, todo mundo que passava virava o rosto. Você já viu na estrada um cachorro morto? Você já viu na estrada um cachorro despedaçado, a carne? Todo mundo que passa não quer, não quero ver isso aí não. Assim era Jesus na cruz. Todo mundo que passava, porque ele estava desfigurado, ele estava todo ensanguentado, todo machucado. Aí diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós, você, eu, Isaías, todas as pessoas, e nós o reputávamos por aflito. Quer dizer, nós pensávamos, olhando para Jesus lá na cruz, ensanguentado, todo estourado, com aquela coroa, nós o reputávamos por aflito. A gente fala, coitado dele. Meu Deus, olha aí.
esse homem fez muito milagre, dizem que ele até ressuscitou morto, que ele era profeta, que ele fez muitos milagres, curou cego, multiplicou, olha lá, ó. Reputávamos por aflito. Só que aí, ó o que fala, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quer dizer, Isaías aqui, ele consegue, através do Espírito de Deus, adiantar tudo o que ia acontecer com Jesus, e exatamente como aconteceu se cumpriu, conforme ele falou aqui. E é interessante porque dá-nos a impressão de que nós tínhamos, as pessoas que estavam vivas vendo Jesus na cruz, reputavam quer dizer, vem de reputação, falava, coitado, aflito de Deus, ferido de Deus, oprimido. Aí Isaías fala assim, mas ele estava lá por causa do nosso pecado. Ele era o Cordeiro de Deus. Na época tinha o costume das pessoas pegar um cordeiro, levar para o sacerdote, e o pecado era transmitido, ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, o meu pecado passava para aquele cordeiro, e aí o cordeiro era sacrificado, e assim o meu pecado era expiado. Havia uma expiação. Eu era aceito por Deus porque, por causa daquele sangue do cordeiro, perdoava a minha culpa, o meu guilt. Então Deus fez o que? Enviou o Filho dele para morrer naquela cruz de um modo tão indescritível, de um modo tão pesado, né? Diz ali desprezado, oprimido, usa a palavra moído, né? Esfolaram Jesus naquela cruz, mas ele estava lá pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões. E agora, o que você vai fazer com essa informação? Sabendo que Deus te amou com tanto amor que o Filho dele morreu pelos seus pecados. Então você tem que abraçar essa fé, você tem que abraçar. Não estou falando de instituição, não estou falando de igreja, não estou falando de apóstolo, de profeta, de bispo, de pastor. Estou falando de você e de Jesus. Você tem que abraçar Jesus, você tem que aceitar esse sacrifício que ele fez pelos seus pecados, ser perdoado, se esforçar para não pecar, embora não sejamos perfeitos, mas você vai lutar contra o pecado, você vai se esforçar para viver no Espírito, para agradecer a Deus, entendeu? Se batizar nas águas, buscar o batismo do Espírito Santo. Paulo, ele compreendeu isso de uma maneira tão profunda que ele falou as seguintes palavras: o amor de Cristo nos constrange. Quando você entender o amor de Jesus, você vai ficar constrangido. Tamanho sacrifício que ele fez por você. Então eu volto a te perguntar, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado? Será que para você foi revelado? Será que essa informação que eu te passei entrou aqui, saiu aqui, daqui 10 minutos você nem está pensando nisso? Ou será que você vai fazer como eu? Ó? Eu tenho 2 alianças aqui. 2. No dia que eu entendi o que Jesus fez por mim, eu comprei essa aliança aqui, ó, a mais fininha. E eu coloquei no dedo. E eu falei, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tinha na época 18 anos. E depois eu casei com a minha esposa, por isso que eu tenho 2 alianças. Uma com meu Deus e uma com a minha esposa. Meu amigo, faça uma aliança com Deus. Meu amigo, entregue essa sua vida, por mais boa ou por terrível que ela esteja, não importa. Você precisa desse sacrifício aqui de Jesus para chegar diante de Deus Pai e falar, eu errei muito, eu sou um pecador, eu sou um réu confesso, mas eu creio que Jesus morreu por mim naquela cruz e perdoou os meus pecados, e desde o dia que eu criei nisso, eu tenho me empenhado para viver em obediência aos ensinamentos de Jesus. Ele disse, o que me ama é o que obedece os meus ensinamentos. Leia o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João.
Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Isso é que é vida.